Seja bem-vindo a mais essa aula e hoje a gente vai falar das bactérias, né? Como é que elas vivem, como é que elas se reproduzem, qual é a importância delas, a importância geral para a gente, para o ambiente e tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula depois da vinheta. E voltando aí agora, a gente vai entender a primeira coisa o seguinte, eu vou falar sobre bactérias. E a primeira coisa que tem assim é reino monéreo ou interrogação. Quero que você entenda que antigamente a gente falava em reino monéreo e estava tudo dentro. Mas aí as descobertas avançaram e a gente percebeu, os biólogos perceberam, que nós temos uma divisão aqui dentro e para isso foram criados domínios, categorias acima de reino. E nesses domínios nós temos o domínio bactéria, o domínio archaea e o domínio dos eucariontes, domínio eucária, tá certo? E a gente vai dar ênfase às bactérias. Vou falar um pouco também sobre essas arqueobactérias, porém, elas são bastante diferentes, tá? Há quem diga que a diferença entre elas é tão grande que é como se eu estivesse comparando um homem a uma planta. Olha que interessante, né? Você tem muitas diferençazinhas no seu funcionamento. Mas a gente vai dar uma ênfase a esse grupo, a esse domínio bactéria, aonde você vai encontrar as bactérias que a gente já conhece, já ouviu falar, as convencionais, digamos assim, e também as chamadas cianobactérias. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, quero que você olhe para esse esquema que está aqui no quadro agora, são as características gerais. Primeiro, todos os organismos desse grupo, todas as bactérias são organismos procarióticos, né? Ou seja, tem células procariontes. Quando eu falo de célula, eu digo procarionte. Quando eu falo de organismo, eu falo que é procariótico, tá bem? E o que é que basicamente é ser procariótico? É aquele indivíduo que não tem um núcleo delimitado. Ele não tem uma carioteca separando o que é o material citoplasmático e o que é o material nuclear. Além disso também, tá? Essas células procarióticas, elas não têm organelas membranosas. O que são as organelas membranosas mesmo, que eu me esqueci? Bom, vamos lá. Você tem os lisossomos, você tem lá o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, liso ou rugoso, como queira chamar. E aí, elas não têm nada disso, tá? Elas não têm o que a gente chama de organelas membranosas, o sistema de endomembranas, tá? E são seres unicelulares. Você pode até encontrar grupos de bactérias associadas, né? Formando ali uma associação, formando ali uma colôniazinha, mas não é um organismo pluricelular, tá bem? São organismos unicelulares que podem sim estar juntos, a gente vai ver aqui agora, mas que tem uma estrutura geral bastante simples. Então veja bem, o que é que de estrutura geral bastante simples nós temos aqui? Primeiramente, nós temos, como toda célula sem exceção, essa membrana interna aqui, ó. E essa membrana interna é a membrana plasmática, vamos chamar aqui de MP, tá certo? Membrana plasmática, que toda célula sem exceção tem que ter, precisa ter, isso é o mínimo para delimitar o que é o meio exterior e o que é o meio interior. Só que essas bactérias, na sua estrutura simples e bem generalizada, elas apresentam também uma parede celular composta normalmente de peptidoglicanos, tá? Uma parede celular resistente que vai proteger esse ser aqui, essa bactéria, do meio que ela vive, ok? Porém, algumas bactérias, além dessa membrana plasmática que tem que ter, além da sua parede celular, podem apresentar uma outra membrana que vai ser a cápsula. E mais na frente eu vou estar falando para vocês sobre bactérias encapsuladas e não encapsuladas e qual a importância disso, ok? Bom, vamos entrando aqui. Ao entrar, você tem uma dobra funcional aqui da membrana plasmática que a gente chama de mesossomo. E nessa dobra aqui a gente tem um acúmulo maior de enzimas respiratórias, né, que fazem a respiração celular da bactéria, para aquelas que fazem esse processo de respiração celular. E nessa região aqui, mais ou menos central, nós temos o DNA principal dela, um cromossomo principal dela, formando uma região chamada nucleoide, tá? Ela não tem um núcleo organizado, mas não significa que ela não tem uma região nuclear, que vai ser esse nucleóide que nós temos aqui, que é o cromossomo principal da bactéria com a informação genética dela. Fora isso, essa bactéria também pode ter uma estrutura de DNA também, são chamados plasmídios, né? Pequenos plasmídios
que são pequenos pedaços de DNA, né? É o que a gente chama de DNA extracromossômico e que para ela vai ter um papel muito importante. Esses plasmídios podem conter ali a receita do DNA para produzir substâncias que vão defender essas bactérias, por exemplo, contra antibióticos. Então eles são importantes para elas e muitas vezes uma bactéria troca com a outra esses plasmídios para que elas tenham assim uma variabilidade genética maior, tá bom? Algumas bactérias podem ainda apresentar estruturas, né, de adesão como essas fibras que você pode ver aqui, ó, as fibras para se aderir umas às outras, e algumas bactérias também podem apresentar um flagelo, um ou mais de um, para que ela possa se locomover, tá? Toda bactéria tem flagelo? Não, mas algumas podem ter para facilitar o seu processo aí de locomoção, tá bem? E a única estrutura metabólica, digamos assim, que ela tem, que a gente chama de organela, vai ser, que não é membranosa, lembra disso? São os ribossomos, tá bom? Então há quem classifique ribossomos como organelas não membranosas e há quem diga que é apenas um emaranhado ali de RNA e proteínas para poder produzir as proteínas para uma determinada célula, e sim, as bactérias vão apresentar os ribossomos, ok? Então nessa primeira parte você entendeu aqui a classificação e a estrutura, e a gente vai agora para uma nova parte, num novo quadro com mais conhecimento para você. De volta aqui agora com esse novo quadro, a gente já vai aprender agora mais coisas importantes, como por exemplo, a estrutura geral, né? Como é que é a estrutura geral das bactérias? Primeiramente, eu quero que você entenda que a cápsula que eu comentei agora no vídeo anterior, ela tem os seguintes papéis importantes. Primeiro, adesão às superfícies, né? Ou seja, na hora que ela vai invadir uma célula, na hora que ela vai parasitar um organismo, ela precisa se aderir às células dele. Então, essa cápsula favorece o processo de adesão, que é o primeiro passo para que ela possa fazer a infecção, para que ela possa entrar no organismo, digamos assim. Uma outra coisa muito importante é que ela faz o papel de proteção. Ela protege a bactéria das mais diversas formas que você pode imaginar. Então, por exemplo, ela protege contra o ambiente, né? Quando o ambiente, por exemplo, está com pouca água, é ela quem vai proteger de uma dessecação, um ambiente a temperatura muito elevada ou muito baixa, ela acaba tendo esse papel também, né? E protege contra a ação daqueles vírus que parasitam as bactérias também, que são os chamados bacteriófagos, tá bom? Que a gente já abordou na aula de vírus aqui no nosso canal. Também, que as células que possuem a cápsula estão de uma certa maneira mais protegidas do nosso organismo. Por quê? Por que isso acontece? Porque essa membrana, essa cápsulazinha, ela impede que as células do nosso corpo reconheçam de cara a bactéria e assim dificulta o processo de fagocitose dela. Então ela fica de uma certa forma mais protegida também, tá? E isso leva a aumentar o poder de infecção. Aqui é infecção, tá? Leva a aumentar o poder de infecção. Então, as bactérias encapsuladas para a gente acabam sendo mais perigosas. Por exemplo, ó, no nosso caso, na nossa saúde, o Streptococcus pneumoniae, na sua versão encapsulada, pode desencadear na gente a pneumonia, enquanto essa bactéria sem a cápsula, ela tem uma chance de desencadear a pneumonia muito menor, entende? Então, para ela acaba sendo melhor, para a gente já não é tão bom, tá? E aí também o Bacillus anthracis, né? Esse Bacillus anthracis que causa uma doença, o antraz, né? Que é uma doença muito perigosa, inclusive muito usada na época do terrorismo biológico nos Estados Unidos. O pessoal mandava os esporos desse bacilo aqui em cartas, né? Ele ficava ressecado, tipo um pozinho. As pessoas abriam a carta aí, sem querer cheirava aquilo ali, a bactéria caía nos pulmões e começava uma infecção terrível, né? Esse bioterrorismo aí. Pra você ver que ponto a ciência chegou. Nós saímos daquela guerra de trincheira para começar a guerra biológica e as bactérias acabam sendo utilizadas para isso também, tá? Com relação à sua forma e agrupamento, as bactérias podem ter essa forminha assim, redondinha, tipo um coco, né? Daí, coco, tá certo? Ou pode ter outras formas também, mas vamos lá. Essa forma de coco da bactéria, o coccus, tá certo? Solitariamente é esse o nome que a gente dá. Mas quando ela está associada de 2 em 2, a gente fala diplococcus. Quando ela está formando uma fileirinha aqui, ó, dessas bactérias bem unidinhas, né, uma pertinho da outra, formando uma fileirinha, a gente vai chamar de Streptococcus, tá certo? Quando ela forma uma espécie de cacho, digamos assim, seria o Staphylococcus, tá? Tipo um cachinho assim. As sarcinas, tá? Ela tem um formato assim meio cúbico, tá? Imagina aqui, cúbico, são 4 na frente, 4 lá atrás. Então aqui é o que a gente chama de sarcina.
Quando ela tem uma formazinha de vírgula, vibrião. Fácil, né? Quando tem uma formulazinha assim meio espirilada, eu vou chamar de espirilo, compridinha, tá? Dobradinha. Quando tem a forma de um bastãozinho, bacilo, olha que fácil. E quando esse bacilo começa a se agrupar de 2 em 2 também, a gente vai falar em diplobacilo. Então elas não são pluricelulares, mas podem fazer arranjos, né? Podem fazer agrupamentos para que facilite a vida e o metabolismo dela. E vamos ver mais coisa agora. Continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora de reprodução das bactérias, tá? As bactérias podem ter reprodução assexuada e podem ter também reprodução sexuada. Eu peguei aqui um tipo de reprodução sexuada para a gente enfatizar e a gente vai falar de um tipo também desse processo assexuado. Mas antes de começar, quero que você entenda o que é que significa na biologia, o que é uma reprodução sexuada e assexuada. Bom, não tem nada a ver com a estrutura de gameta ou de ter o ato sexual, nada a ver. Tem a ver com a variabilidade genética, tá? Quero que você entenda que aqui vai acontecer um processo onde elas vão se reproduzir, mas não tem variabilidade genética. E aqui, sim, vai acontecer variabilidade. Portanto, é por isso que eu chamo o processo em que há a variabilidade de sexuado e o processo em que não tem variabilidade eu vou chamar de um processo assexuado, que é esse que está aqui, tá? E eu sumi, é bom que você tire um print aí, ó. Tá bom? Então presta bem atenção. Na divisão binária, tá? O pessoal pode chamar de bipartição também. O que acontece? Você tem aqui a bactéria, ela cresce, né? Ela aumenta o seu volume aqui, note, tá? O mesossomo dela foi duplicado e ela aqui já está em processo de separação. Ela cresce e automaticamente ela inicia um processo para se dividir em duas. E você não viu variabilidade acontecer, né? Essa bactéria aqui e essa são perfeitamente iguais. Eu posso dizer que elas são o que uma da outra? Uma vai ser um clone da outra, né? Elas são clones aqui, ok? Já nesse processo, não. Você vai ter aqui uma modificação. Essa bactéria aqui, que a gente vai chamar de F+, que é a doadora, tá, de um plasmídio, e essa outra é a F-, que é aquela que vai receber. Tá? Então, elas estabelecem aqui uma conexão, né? Elas vão ter aqui um pile, uma estruturinha de conexão, tá? Aí eu dei uma ampliada aqui para que você entenda. E um plasmídio que está aqui nessa bactéria doadora, o F+, ela vai passar para essa outra, tá? Então, a gente pode dizer que a partir desse processo, essa bactéria aqui aumentou a sua variabilidade genética, tá? E todas as vezes em que ela for se reproduzir, ela está diferente, ela conjugou um material genético de uma para outra, então tá tudo tranquilo agora, ela tem variabilidade. Vai que esse plasmídio aqui é um plasmídio de resistência, né? É um plasmídio que vai conferir para ela a capacidade de resistir a um determinado tipo de antibiótico que pode matá-la. Então elas estão ficando resistentes com isso. Por falar nisso, quando as condições também de meio de vida não são favoráveis, as bactérias podem esporular, ou seja, podem formar esporos, né? Que são estruturas de resistência. Então quando eu falar esporo em bactéria, eu quero que você associe a isso, tá bom? Combinado? Estrutura de resistência. Então, isso vai acontecer em condições inóspitas, condições que não são favoráveis ao meio, tipo o calor, o ressecamento, radiação, tá? Quando o calor é muito grande, muito severo, não tem disponibilidade de nutriente no meio, então elas vão formar esporos, né? Elas diminuem o seu metabolismo e vão formar uma capa assim em torno da bactéria com o metabolismo lá embaixo. Então, isso aqui a gente vai chamar de esporo, ok? Todas as bactérias que fazem isso daqui, elas têm a possibilidade de ficar por longos períodos, sem atividade, podendo ressurgir, podendo ter um metabolismo ativo novamente, mais lá na frente, tá bom? E mais uma pergunta, João Paulo, todas as bactérias podem fazer isso? Não. As bactérias, por exemplo, do gênero Bacillus, como o Bacillus anthrax, né? E o Clostridium, como por exemplo o Clostridium tetani, né, do tétano, elas podem fazer isso daqui, tá? Mas muitas bactérias não podem, é só uma minoria, e aqui eu estou dando para vocês 2 exemplos de quem pode criar esporos, tá bem? E vamos agora para mais características assim que virar o quadro aí pra gente.
Bom, então para fechar nossa aula, vamos dar uma olhadinha agora na importância que as bactérias têm. São várias, né? As bactérias fazem um processo de decomposição juntamente com fungos, ou seja, elas fazem a ciclagem de matéria na natureza, né? Porque se não fossem as decomposições, nós não teríamos os ciclos da matéria, ou seja, a matéria ficaria acumulada. Imagina a quantidade de gente que já morreu, de bicho que já morreu, de planta, se não fosse decomposto. Então, elas promovem esse processo, né, de pegar essa matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica para que ela entre novamente nos ciclos naturais. Tá? Muitas também, as cianobactérias, fazem o processo de fotossíntese também. Então, são responsáveis por uma larga produção de oxigênio para a nossa atmosfera. Então, isso é uma grande importância delas também. Uma outra importância, associações mutualísticas. Nós temos, por exemplo, no nosso intestino, nós temos a nossa microbiota intestinal, né, que você pode chamar também de flora, tá, intestinal, onde nós temos, por exemplo, a produção de vitamina K como antihemorrágica, tão importante no nosso organismo, e também nos ruminantes, né? O boi, por exemplo, está lá comendo capim, e a principal coisa que ele está absorvendo ali é celulose, e ele não consegue digerir a celulose, mas tem associação com bactérias que fazem isso, né? Que vão produzir a enzima celulase, que vai digerir aquela celulose e que vai servir para os dois. Então acaba sendo uma associação positiva. Sem contar também que no nosso corpo, por exemplo, no trato reprodutivo das mulheres, tem bactérias que são boas, digamos assim, que fazem parte da microbiota vaginal e que impedem a proliferação de bactérias ruins, bactérias patogênicas, tá? Isso acontece na nossa pele também, de uma maneira geral. Então nós temos associações positivas com elas também, ok? Também a questão da fermentação. As bactérias que fazem a fermentação, muitas vezes a gente tem produtos no nosso dia a dia que são produtos da fermentação. Por exemplo, a fermentação alcoólica, tá? Onde a gente tem as bebidas alcoólicas, por exemplo, que são tão importantes, a produção da massa do pão, né? Ah, João, mas eu comi um pão, nem senti o álcool. Claro, na hora que você colocou a massa no forno, ele evaporou, né? Imagina você comer um monte de pão e ficar bêbado, né? Faz sentido não, né? Aí ele evaporou o álcool que estava ali naquela massa. Na fermentação alcoólica, nas massas, nas bebidas, a fermentação acética, por exemplo, na própria produção do ácido acético, do vinagre, também tão importante para a culinária. A fermentação láctica, tá certo? Fermentação láctica é produção dos iogurtes, por exemplo, pelos lactobacilos. Então, tudo isso aqui está no nosso dia a dia, né? Fermentação de coisas que você nem imagina, como fermentação do shoyu, molho shoyu, por exemplo, também tão importante. Então, um monte de coisa que tem aqui. Fora também que muitas bactérias são importantes na questão da engenharia genética, né? Elas é que hoje em dia são responsáveis pela troca, pela introdução, são vetores que introduzem material genético de uma planta para outra e fazem com que elas tenham uma variabilidade maior. Então, muita coisa importante. E por fim, as arqueobactérias, que eu falei que são um pouco diferentes no seu metabolismo, e elas têm um traço marcante. Elas vivem em ambientes normalmente inóspitos, né? Ambientes que são bem diferentes, bem difíceis de ter qualquer tipo de vida, mas elas estão lá. Por exemplo, as bactérias que são halófilas extremas, vivem em regiões de alta concentração de sal, como por exemplo, alguns mares no Great Salt Lake, nos Estados Unidos, tá? Que vivem lá. As bactérias termoacidófilas, que vivem também em regiões, fendas de profundidades oceânicas, onde o mar, além de temperatura muito alta, de 60, 80 graus, também tem uma acidez muito grande, tá? E as metanogênicas, que vivem em profundezas também de pântanos e até intestinos também de animais, causando com eles ali algum tipo de associação. Ok? Bom, então se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, divulgue com os seus amigos. A finalidade desse canal, o objetivo maior meu aqui é levar o ensino da biologia para quantas pessoas forem necessárias e a gente consiga aprender essa ciência tão maravilhosa, tá? Então se inscreve, deixa o like e a gente se vê na próxima aula.